Me ouvindo aí? Graças a Deus. É um privilégio poder servir aos santos nessa noite, irmãos. Olha para alguém perto de você e diga assim: que bom que você veio. Diga assim: a temperatura vai aumentar e nós vamos entrar em dimensões do trono que nunca entramos. Eu quero que você, como estamos numa conferência de oração, eu gosto sempre de praticar em alguns momentos essa oração voluntária com quem está ao nosso lado, de ouvir a voz do irmão. Ora por olhos espirituais abertos. Nós cantamos essa canção de Emaús. Irmãos, vai ser liberado algo nesses 5 dias aqui, que nós não vamos sair daqui vendo como antes. Vendo que o reino do Espírito, o poder do nome de Jesus, a nossa liberdade no trono. Então vamos orar uns pelos outros, 2, 3, até 4 pessoas. Vamos orar por esse tempo de clareza, de unção sacerdotal, de expressão vocal, de graça. Moklevranda labanaste kiria. Horga de bicendre vresselegenemekie. Kandalabagana galaraste ki. E cross gidirilirie. Magarana shiriligridrestekies. Bregenemenestekies. Handere baramanastiki. Urga da badala la brastiki. Mandere gerere zidriliri. Harga namashi grigriste ketereleresis. De colorim bramanaganastikis. Orga na balashi kitirili andre deste kis. Orga de brege de sidirigili andra. Mambaragana na shikitirili andres. Orga de vasque dirili andres. Olhos espirituais abertos. Olhos para ver e ouvidos para ouvir. Degere bramanagazandele canarachis. Andere bramanaganastikitrias. O rebremenegelele redresidirigelerechises. Ergue de basca de liriquitribrimenigiriandre. Obrigado, Pai. Obrigado. Estamos aqui para aprender contigo, para nos expormos, para sermos tocados com uma unção fresca, uma unção sacerdotal. Fomos chamados à comunhão em Cristo Jesus. Obrigado. Agora levanta tuas mãos e começa a dar graças por esses dias. Obrigado, Pai. Começa a dar graças em línguas, em português. Obrigado, obrigado, Pai. Não sairemos daqui do mesmo jeito. Obrigado, Pai, por iluminação. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode ir sentando. Amém. Quero agradecer ao louvor. Fica só o tecladista que já está sentado. Fica aí disponível. Que bom que estamos aqui, não é verdade? Eu não sei como você pensa esses tempos
de nos reunirmos como povo de Deus, como casa de Deus, porque esse lugar é um lugar de excelência, mas nós somos a casa de Deus, que também é chamada casa de oração. Você é uma casa de oração, amém? E quando nos reunimos para vários propósitos da igreja que a Bíblia instrui, é muito importante, mas para orar, para mim tem um quê diferente, porque se trata de algo vertical. Muitas reuniões que temos é para nos edificarmos, o que é bíblico, mas irmãos, nada vai muito longe se não vier do Senhor. E nossos tempos de comunhão, nossos tempos de intimidade, de adoração individual, coletiva, eles são muito nobres, são muito importantes. Mas quando eu penso num tempo como esse, eu sempre me pergunto, como é que Jesus se apresenta num tipo de reunião dessa, ou com esse tema, ore? A Bíblia diz em Tessalonicenses, orai sem cessar, como uma instrução, e você está aí com o nome ore, como uma instrução dos céus, que eu não posso largar isso, eu não posso deixar isso de lado. E eu fico pensando, como é que Jesus se apresenta aqui? Eu estou como porta-voz dele, outras pessoas vão estar aqui, mas como ele se apresenta aqui? Eu te digo, Jesus se apresenta aqui como um sumo sacerdote celestial. Isso me faz lembrar o Salmo 110, que diz, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba de Arão, e desce sobre as suas vestes. Eu não sei se você sabe, mas os filhos de Arão não foram ungidos à semelhança de Arão. Os filhos de Arão foram ungidos porque as vestes de Arão estavam encharcadas e eles vestiam essas vestes para pegar da influência. Isso era Velho Testamento. Mas Jesus está se apresentando aqui dizendo, vocês vão entrar numa nova dimensão da vida sacerdotal. Eu vou te levar a lugares no ambiente do trono que você nunca entrou. Eu costumo dizer que eu ando em casa, na minha casa à noite, e eu não preciso acender as luzes, porque me é tão familiar que eu sei quantos passos eu dou do quarto para o filtro, para beber água de madrugada. E sabe, ele está dizendo, eu quero que você fique familiar com o céu. Familiar com um trono. Não é para alguns, é para todos os filhos. Diga comigo, é para todos os filhos. É possível que a gente pegue algumas ondas aqui e eu peça para você orar mesmo sentado. Sabe, irmãos, Gálatas 4 diz que recebemos o Espírito do Filho que clama, Abba Pai. Tal qual Jesus andou na sua vida de oração nos dias aqui na terra, esse vocativo dentro dele de intimidade com o Pai foi plantado dentro de mim e de você. Só que alguns de nós se entregam e outros não desenvolvem isso. Mas sabe, mesmo que você tenha roubado isso de você, há uma unção coletiva que vai despertar esse espírito de oração na sua vida. Nunca mais você vai dizer, eu queria ter o espírito de oração, porque você está no meio de uma fogueira santa. Vai contagiar. Vai ser como as vestes de Arão nos seus filhos. Vai se esfregar em você e vai impregnar em você. Esses dias comemos algumas comidas japonesas, sushi, essas coisas. Irmãos, quando a gente saiu do lugar, o cheiro estava impregnado na comida. Deixa eu te dizer, o cheiro de oração vai ficar impregnado em você. O espírito de oração vai ficar impregnado em você. Quem começar a andar com você vai ser inspirado para esse ambiente de cima, do alto. Diga comigo, de cima e do alto. Você está com a sua Bíblia aí? Nós vamos nos inspirar em algumas coisas. Veja comigo em Colossenses, no capítulo 3, verso 1. Colossenses capítulo 3, verso 1.
Nós vamos colocar algumas bases. E é possível que em alguns momentos a gente esteja no barco, andando e nos movendo na palavra. Mas em outros momentos eu digo, vamos mergulhar. E a gente vai para as águas do Espírito, as águas da presença, as águas do fluir nessa dimensão. E isso vai ficar bem forte dentro de você. O que diz Colossenses capítulo 3, verso 1? Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Não só buscai, mas ele diz no verso 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, vimos lá que Paulo disse, orai sem cessar, em Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, 16, 17. E aqui vemos outra instrução, busque as coisas do alto. Sabe, você investiu, reservou tempo. Conversei com o pessoal ali, a nossa querida irmã de Campo Grande disse, a gente veio 5 pessoas de Campo Grande, estamos aqui. Deixa eu te dizer, vocês vão receber. Você que decidiu vir, você vai receber algo. Coisas vão ser transmitidas, mas outras talvez sejam transmitidas de Deus para você aí mesmo. Então pega talvez um lápis e um papel, porque é possível que Ele te fale individualmente contigo, porque estamos buscando. Diga comigo, é tempo de buscar as coisas do alto. Agora detalhe do apóstolo Paulo, onde Cristo vive. Diga comigo, Ele está vivo. Eu vim com uma nota de compartilharmos nesse tempo, já comecei falando sobre Cristo como sumo sacerdote, amém? Sabe, irmãos, o sumo sacerdote, ele foi instituído nos dias de Moisés, porém tudo aquilo era sombra, aquilo tudo apontava para algo que viria e seria permanente, era sombra e veio a substância. Na sombra nós temos o sumo sacerdote e os sacerdotes que eram uma tribo. Mas na realidade, na substância agora, Cristo é o sumo sacerdote que está no céu. E os sacerdotes da nova aliança não são mais uma tribo, são todos os filhos. Diga comigo, são todos os filhos. Porém a gente vai dar uma passeada no Velho Testamento, vamos entrar no Novo, porque eu quero que você saia daqui debaixo dessa consciência do apóstolo Paulo. Buscai as coisas do alto, onde Cristo vive. Irmãos, Ele não está morto, Ele vive. Ele não está morto, Ele é o sumo sacerdote. E eu gosto de pensar o que diz Atos no capítulo 7, Estevão apedrejado, o corpo tomba, mas o Espírito sobe, e a Bíblia diz que ele viu Jesus. Cheio do Espírito Santo, a gente tem visões do trono. E ele viu Jesus em pé, à direita de Deus. A gente lê na Bíblia muitas vezes que Jesus assentou-se à direita de Deus, mas eu quero te dizer que tem horas, dias, momentos, que ele fica de pé, anda. Diga, Ele está vivo. Tem dias que Ele se prostra. Tem dias que Ele geme, que Ele ora. E aí Ele precisa de parceiros na oração. E Ele diz, eu vou buscar quem na minha igreja está sensível para orar as coisas que estão no curso do plano de Deus para acontecerem. Porque, irmãos, só vão acontecer coisas na terra quando a igreja, quando pessoas autorizam através da oração para que elas aconteçam. Sabe, você vai sair daqui treinado. Você vai sair daqui impregnado com essa consciência da adoração. Você está comigo? Eu vou usar a ajuda do pessoal
da mídia com algumas figuras. Vou liberar o queridão do teclado, daqui a pouco você volta. Você pode beber uma aguinha, dar uma descansada. Por gentileza, a primeira figura aí, nós vamos pensar no contexto da Bíblia. O que nós vemos aqui, irmãos? Arão, o sumo sacerdote do Velho Testamento, Deus deu instruções do altar de incenso, estava bem diante do Santo dos Santos. O incenso na Bíblia simboliza as orações. A Bíblia diz em Apocalipse, lá no capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 8, que as nossas orações chegam diante de Deus. E eu gosto de pensar um pouquinho mais, não só diante de Deus, porque se Deus sente o cheiro, o aroma suave, elas entram em Deus. E a Bíblia diz em Provérbios que a oração do justo é o contentamento, ele se alegra. Tem coisas que a gente repugna, lixo, mau cheiro, mas uma coisa que é agradável, que é cheirosa, você diz, deixa eu cheirar, e você faz. Deus está dizendo, eu gosto da oração de vocês. Incenso. Só que, irmãos, essas coisas eram sombras, e hoje nós oferecemos a Deus, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, lá no verso 4, 5, Cristo é a pedra que vive, nós somos pedras que vivem. E agora nós oferecemos sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus. É sempre através dele, do sacrifício dele. E aí quando tomamos esse entendimento do poder, da constância, de uma vida de oração que devemos construir na nossa vida cristã, e eu gosto de dizer assim, você sempre deve ter um livro de oração para estar lendo, porque você nunca vai dizer, eu já sei, eu não preciso mais orar. Estamos num ambiente, mas vão ter dias que não vai ter como estar numa conferência, mas um livro vai te avivar. Você não vai me responder, mas eu vou perguntar, quantos livros de oração você tem? De vez em quando você está lendo sobre oração? Eu recordo que ano passado eu fui convidado para uma conferência de oração, e eu peguei os meus livros, peguei um digital, e um deles foi esse aqui do Charles Capps, traduzido ficou Quando Jesus Ora Através de Você. E sabe, irmãos, eu li esse livro em 24 horas em inglês, não sei como, mas li, e eu fiquei avivado. Eu fiquei tão avivado que eu ministrei naquela conferência sobre esse livro. E passado 2, 3 dias me encontrei com Guto, Silvia, e eu disse, gente, eu li um livro do Charles Capps que me avivou. E comecei a falar algumas coisas desse livro. E Guto olhou para mim, eu vi que ele ficou meio paralisado olhando enquanto eu falava. Ele disse, como é o título desse livro? Aí eu falei alguns detalhes. Ele disse, vamos buscar os direitos desse livro e vamos parar a ordem dos livros que nós estamos, para a gente introduzir esse livro, para que na conferência esse livro esteja disponível. O que esse livro fala? Ele fala de entendermos esse Jesus que está no trono, que ainda ora, que ele é o sumo sacerdote. Hebreus capítulo 5 diz que ele está ainda orando, ainda oferece orações, mas que ele também conta com a oração da igreja, do corpo. Ele precisa dessa parceria com a igreja na terra, para que coisas possam acontecer. E quando diz aqui, quando Jesus ora através de você, o que acontece? Talvez você está aqui por alguma situação, eu quero orar por essa situação. Vai e ele vai responder. Mas que tal a gente já ter todas as nossas questões resolvidas e a gente ainda fica na sala do trono? Jesus, você tem alguma coisa que quer que eu ore? Aí ele diz assim, eu vou transmitir pelo Espírito Santo orações que você vai fazer em mistérios. Algumas vezes eu vou revelar para você, mas que elas vão produzir um grande resultado.
Olha para alguém perto de você e diga assim: a gente não só vai ficar perito na oração, diga assim, mas vamos nos tornar parceiros do próprio Jesus no trono. Parceiros do próprio Jesus no trono. Me põe a segunda figura, porque nós vamos colocar uma base e daqui a pouco, irmãos, eu não sei que horas vai terminar, não. Não, eu sei que horas vai terminar, mas eu digo, eu não sei que horas vai terminar o mover do Espírito na sua vida. É possível que você saia daqui embriagado. É possível que você chegue lá no lugar onde você vai dormir, você que está de fora no hotel, e a presença fique lá dentro daquele quarto. É possível que você acorde de madrugada, debaixo do que eu estou te falando, Jesus dizendo, ore por isso, ore por aquilo. Eu declaro uma sensibilidade para cima, aguçada, aberta nesses dias, amém? Fica a dica. Dá uma olhada nesse livro, ele também está em e-book. Eu te inspiro a você ler. Eu já li 3 vezes e eu estou já com vontade de ler de novo. Tem algumas pepitas de ouro aqui, irmãos. Vamos falar com certeza algumas das coisas que estão aqui, mas olhando um pouco para essa figura, podemos relembrar uma canção que há algum tempo Ana Paula Valadão falou, né, que Jesus, quando ressuscitou, Maria veio tocar nele e Maria disse, não me toques. Aqui nós temos cruz, sepultamento, 3 dias e 3 noites, ele desceu às profundezas. Quando ele ressurge dentre os mortos, é quando Jesus assume o seu papel e sua missão como sacerdote. Jesus, ao ser levantado dentre os mortos, nós vamos ver se cumprir algo que está no Salmo 110, quando Deus, o Pai, diz para ele, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O primeiro sacerdócio que vimos aqui, arônico, mas o sacerdócio que a igreja opera e atua, é o sacerdócio de Melquisedeque, onde um único sacrifício e apenas um memorial com o cálice e o pão a gente pratica, porque o caminho dos céus já foi aberto para a gente. Alguns exploram, outros não. Eu declaro que você vai estar no time dos que exploram. A gente não só conhece Deus de ouvir falar, mas de estar com Ele, tempos de comunhão, tempos de presença, tempos de face a face, tempos de ouvir, tempos de quebrantamento, tempos de entrega, tempos de adoração, tempos de contemplação. Eu declaro que você vai ter uns mergulhos contemplativos em Deus, que você vai ficar embriagado, vai ficar meio dopado, porque a presença dele é embriagante. Você lembra quando Jesus voltou do trono? Nós vamos falar disso aqui daqui a pouquinho. Ele apareceu para os discípulos e disse, Pai seja convosco, e soprou sobre eles. Uma realidade celestial fica impregnada naqueles que vivem no ambiente da oração. Eu declaro que nossas vidas, nossas casas, nossas igrejas vão ser realmente um pedaço do céu. Não só porque a gente fala do céu, mas porque a gente vive o céu. Você está comigo? Agora vamos pensar. Aquela mulher veio tocar Jesus e ele disse, não me toque porque eu ainda não subi para o meu Pai e o vosso Pai. O que fez então Jesus? Ele precisou tomar o seu sangue no pé da cruz. Hebreus 9:11 diz que ele levou o sangue para o Santo dos Santos celestial e efetuou uma eterna redenção. Mas ele não só fez somente isso. Abre comigo Hebreus capítulo 6, verso 19.
O que nos diz Hebreus 6,19? Eu vou ler do 18. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. Fala comigo, refúgio. Ele vai explicar esse refúgio aqui. A fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. 20, é o meu ponto mais alto aqui nesse texto. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Entrou por nós. Ele entrou nos santos dos santos. Ele entrou no trono, ele entrou além do véu por nós. E às vezes a gente não explora. Quando eu me sentei aqui, o Espírito Santo me lembrou já de 2001, 22 anos atrás. Era mês de janeiro. Tipo esses dias mesmo agora, janeiro, fevereiro. Eu estava na casa do tio de Camila, o pastor Marquinhos, era uma segunda-feira. Almocei, ele fez uma peixada maravilhosa e ele se orgulha da peixada dele, que é a melhor do mundo. Meu Deus do céu, é boa, é boa. Só que terminou aquela peixada, eu disse, gente, eu vou subir descansar. Era um primeiro andar em cima da garagem. E aí fiquei só de short e abri a janela e deitei. Quando eu deitei, estava soprando o vento, mas em cima daquele vento natural soprou um vento da dimensão do Espírito. Porque eu apaguei e eu fui levado naquele vento e passei a ter visões. Eu lembro que eu comecei a voar na dimensão do reino do Espírito. Eu comecei a ver algumas coisas dos últimos dias. Deus estava lidando comigo sobre a inspiração para começar a ensinar sobre os últimos dias, escatologia. Mas num dado momento eu estava voando, e eu cheguei num monte alto. Eu não vi Jesus, mas eu vi uma nuvem e vi as duas mãos dele ultrapassando aquela nuvem. Quando aquilo aconteceu, me veio um clamor para que a igreja conhecesse o ambiente do trono. E daquelas mãos, aqui em São Paulo a gente vê uns raios que vê, como umas mangueiras brancas. Eram mesmo como raios, relâmpagos, que escoavam das mãos dele. E eu dizia, a igreja tem que conhecer esse lugar. É o lugar onde somos fortalecidos com o poder, como diz Efésios 6:10. E eu intercedi e clamava. E quando aquilo aconteceu, eu entendi que eu estava no ambiente do trono. E eu também percebi que Deus estava atraindo não só a mim, mas a igreja para aquele lugar. Deus está te atraindo para Ele mesmo. Em Apocalipse 4, João estava na ilha de Patmos, ele viu uma porta em cima. O homem natural só vê portas na horizontal, João viu na vertical. Quando nos inspiramos a buscar as coisas do alto e pensar nelas, dimensões vão se abrir para cima. Você vai se familiarizar. E ele ouviu uma voz dizendo, sobe. Paulo inspira a buscarmos, mas Deus também está nos atraindo. Irmãos, quando aquilo aconteceu, a consciência do trono de Deus, ela se tornou tão real. Sabe, nós vamos tocar essa dimensão pela fé no Espírito. Você não precisa ter visões. Mas quando olhamos para cá, e volta essa imagem anterior, Jesus, ele ofereceu o seu sangue no trono, desceu, passou 40 dias aqui e voltou e assentou-se, o seu sangue está lá. Mas nós acabamos de ler que ele entrou por nós. Ele já vinha do céu, mas
a obra da redenção devolveu o céu para nós. E por que a gente explora tão pouco? Porque muitas vezes a gente fica só no leite da palavra. Sabe, uma dimensão da carne da palavra vai vir sobre você. E como a gente cantou dos homens de Emaús, os olhos se abriram, eles perceberam que eram Jesus. Eu declaro que você vai perceber os céus e Jesus lá, como aquele que vai reger e conduzir suas orações, vai receber suas orações, mas também vai te inspirar a orações. Às vezes a gente calcula o tempo. Eu declaro que vão chegar os tempos onde você vai perder a noção do tempo quando estiver orando. Apocalipse 1:10, João disse: achei-me em espírito. A gente nasceu do Espírito, vive no Espírito, canta no Espírito, ora no Espírito, mas tem um momento que a gente se acha em Espírito, está mais para lá do que para cá. Eu declaro que você vai ter esses mergulhos. Vamos lá, eu quero já começar agora. Mamres gidirilis, embros tequitelef remenestequia, zandelegolomonoshirias. Se andamos no natural, a gente perde algumas vezes a consciência do nosso espírito, mas coisas estão sendo restauradas aqui. Aganda labanakatala macoliriberes gidiriliandre, bregeneme cocolomonoshiri liriandre stequie, mandre vros gidilevak liriandre stequia, mondraganastiquie, randaganamakatana macolirindres gidirilie. Ergelere shirilirigiri stikitiriliandre mondre vrezanahai kalamakuri kitritiandre nestekia argnicho dorovos gidirilirigoloro brostekie endre vaganamai kalananai stikitiriliandre rigni minishirie. Não tenha vergonha de orar. Esse é um lugar mesmo de nos entregarmos. E eu percebo o Espírito Santo trazendo mais expressão vocal. Línguas que você nunca orou. Expressão vocal, sílabas, palavras. Até a forma como você ora estará mais encorpada. Nacolire, banaka, lerindere, bre, bergues, gidilibom, mombro, regande, berganda, rananashi. Erketei shandalabai, erketei kolobozidire, erinda lamanakuliridi bababakataranashire, hahashi, hahashi, argimbro, argeze, argedeibre, argedebabarginime, argedebabakalirimende kalaranashi, arganahai shakalaranasis. Arganahai kitiribrimini kitiriliriandre borge de bezindrigirimi kirigerenegalere derestikie zandele kololona monoshira zande kolere breminikirie randagana manakatashira asha kalaranaire argindr manashirili girimbre de geye zindri glirindre brege de bereketere derestie mambara nagana nashikitiriliriandre handre gelere menegelere beremenestekia arimbra namashiriliandre nele goria argidire bramanaganastikia andaganomonosikitiri comproske telemeketere neshia erganevashe erginemomri erginimi korge dere bermenestekia anderigidinimi kototomonostikie sim anderevas gidiriminigliri andre nestekie endregedebakalaranagananashiria ergenemari embrose derelerenegrenestekia arganamastikia endegomba nastikia ergedebakulirika papapaparamanastikia sim halereministíria andakatatana shakataramagalerenderestekia ergeniminizendre ergindo oregra antakanamai kribronderikia
Andere zendele macori, andre guia, ergalerene meneshiria, organimichuri, ruri, rande, becanamasse, condele macomba na manacliridistiquia, e coloroshe. Seja ousado para começar a falar novas línguas agora. Ele quer expandir as línguas, mais expressão vocal. Porque com mais expressão vocal, você vai entrar em novas dimensões do Espírito. Aha, embre, gramonos, gidile candala maná, combodocotore derequeterene meneneshi, xanderegerenestequias, esquetuloboronostequias, andra, andre, andreva, vrandereganasses, esguida labaca, esguida lanasses. Obrigado, Pai. Agora levanta tuas mãos. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Continua falando consigo mesmo. Eu ouvi algumas coisas ele falando. O Senhor disse: eu trouxe vocês para cá para renovar uma unção sacerdotal. E aquilo que era feito anualmente com Samuel, que ele recebia uma veste nova para um ano novo, e a Bíblia concorda com isso em Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, e uma das razões era que tivéssemos vestes de louvor, e vestes de louvor estão conectadas com o Espírito sacerdotal. Deixa eu te dizer, vestes espirituais, para que você se erga novamente como sacerdote, estão distribuídas nesse tempo, nesses dias. Apenas levanta as tuas mãos com um ato de ser receptivo. Não só para essa noite, eu estou falando desses dias. Aranashikitrias, dê graças em línguas, dê graças em português, porque você vai ver o efeito dessas coisas na expressão vocal, algumas vezes os olhos espirituais abertos, na intimidade, na graça para orar, em todo tempo, em qualquer lugar. A graça de pular para o reino do Espírito. Sabe, irmãos, você não vai ser mais como um carro a álcool que demora a pegar, que tem que virar a chave várias vezes. Não, você vai ser com o melhor combustível do mundo, combustível de avião. Acionou, já está conectado no reino do Espírito, já está percebendo, se movendo, já está discernindo com o espírito humano as coisas que estão sendo inclinadas pelo Espírito de Deus. Você vai pegar as coisas rápido. Porque ele diz que dá olhos para a gente ver e ouvidos para ouvir. Você está comigo? Oh, aleluia. Olha para alguém perto de você e diga assim: já começou. Diga assim: não vamos sair do mesmo jeito. Amém. Coloca o próximo aí para a gente entender. Como igreja, irmãos, nós temos que entender que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A base da nossa posição em autoridade em Cristo Jesus. O livro de Efésios, um livro que tem ali chamado a autoridade do crente. Nós não estamos buscando a posição, nós já estamos na posição. Assentados com Cristo nas regiões celestiais. E o diabo está debaixo dos nossos pés. Mas a finalização da armadura de Deus para o crente, comunicada pelo apóstolo Paulo, é que nós devemos ter todos os tipos de oração, orando em todo tempo e em todo lugar. Eu quero ler aqui, eu não sei se vocês já estão
cientes, mas saiu nesses últimos dias, a Bíblia amplificada em português. E eu estava lendo Efésios capítulo 6, você pode ver aí na sua Bíblia, mas aqui está expandido. Efésios 6, no verso 17, ao falar da armadura, diz: orando em todo tempo, em todas as ocasiões e estações, com toda a forma de oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, povo separado e consagrado de Deus. Olha para cá, a gente vai ver a instrução, né, que devemos vigiar o inimigo. Você chega num banco, tem um soldado, uma guarita, alguém vigiando contra assaltantes, e ele está armado e está sentinela, com o olhar passando para todos os comportamentos. E como crentes a gente deve vigiar, não deve dar ocasião ao diabo, não é verdade? Só que aqui ele diz vigiando sobre os santos, através da oração. Primeira, vigilância, o inimigo. Segunda, vigiando com oração pelos santos. O que Epáfras fazia em Colossenses 4,12, ele orava por 3 igrejas. A igreja que está referida lá, dos Colossenses, Paulo disse Epáfras, que ora sobremaneira, e aquela palavra era agonizomai. Ele orava com um peso de intercessão, que às vezes ele gemia, se contorcia, parecia um lutador, quando tem outro lutador na frente dele, ele faz... Não se assuste se você ouvir alguns gemidos aqui durante esses dias. Não é nenhuma assombração, não. É um lugar na oração onde a gente trabalha com Deus nas coisas espirituais para gerar coisas, gerar mudanças e confirmar a vontade de Deus na vida de pessoas que estão bambeando. Então é o que o intercessor faz. Sabe, Deus está... Sabe quando alguém fica estimulado? Opa, é hoje. Ele está dizendo, eu vou transformar cada um deles em intercessores. Então precisamos ter isso muito arraigado em nossos corações. E você deve ter uma vida de meditação, de palavra e de presença. A meditação ajusta, mas a gente precisa se exercitar nessa dimensão do trono. Tem gente que sabe toda a teoria de musculação, mas o braço dele é murcho. Não basta saber a teoria, tem que ter a prática. Eu declaro aqui mestres na oração que vão ser levantados, mas eu declaro pessoas com músculos espirituais, porque são praticantes da oração, intensos, exercitados, que você pula do trampolim e não cai aqui na beira não, você dá um impulso e pula lá na frente. Olhe para alguém perto de você e diga assim, você vai mais longe do que consegue imaginar. Diga, há um impulso de Deus aqui. Dá um glória a Deus e um aleluia. Obrigado, Pai. Pula mais um aí e eu vou entrar aqui na minha reta final. Porque o Espírito Santo ainda vai fazer muita coisa aqui. O que nós temos aqui? Nós temos um pouquinho do traçado das dispensações. Eu falei com você agora há pouco que nos dias da lei, o sacerdócio ou o santo dos santos era na terra. O sumo sacerdote oferecia incenso aqui na terra. Terminou a lei, Jesus veio, cumpriu tudo, ascendeu, foi para o trono à direita de Deus. Por 2000 anos ele tem estado lá. No quê? No que chamamos do ministério celestial. 3 anos e meio de ministério terreno, 2000 anos de ministério celestial. E ele está dizendo, vem estar comigo. Vem orar comigo. Vamos mudar o destino de pessoas e nações. Vamos gerar o que vai acontecer nos próximos dias, semanas, meses e anos. Vamos quebrar a influência do inimigo.
Vamos mudar a história de nações, vamos mudar a história do Brasil. Você está comigo? Agora, algo muito curioso dentro disso que estamos falando, e a igreja tem que ter essa noção de que Jesus está nesse ministério celestial. Em breve Ele vem, pega a igreja, casamento, vamos para lá, e depois vem como rei, para reinar por 1000 anos. Mas pensa comigo, eu gosto de pensar o livro de Romanos, capítulo 8, é um livro muito forte, é um livro que fala de 3 gemidos. Fala comigo, gemidos. O primeiro gemido diz que a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A terra, cada momento que uma pessoa nasce de novo, se torna filho de Deus, ela aguarda isso. Mas o culminar disso é quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas aqui no reino. A terra está gemendo. Desde a queda, a terra geme, sofre, porque saiu do propósito. O segundo gemido que Paulo fala em Romanos no capítulo 8, diz que o nosso espírito geme. Geme o quê? O dia em que vamos alcançar a imortalidade, vamos ser como Ele é agora. Quanto mais você anda no Espírito, você vai dizer, Maranata, vem logo Jesus. Irmão, de vez em quando eu digo, Jesus, vem logo. O desejo de alcançarmos a imortalidade, sermos revestidos do corpo imortal. Agora pergunta para mim, qual é o terceiro gemido? É o que está em Romanos 8, 26. Vamos abrir lá. Eu percebo que, além de termos uma consciência de Jesus no trono, nós vamos ter também uma consciência do Espírito Santo como intercessor. E começa a pensar comigo agora, olha para cá. Volta a imagem aí, por favor. Nós temos Jesus diante do Pai como intercessor. O Espírito Santo na terra como intercessor. E cada um de nós como intercessores, clamando diante do Pai. Falamos de 2 gemidos, vamos ler o terceiro. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Quem aqui já teve um momento de, meu Deus, eu não sei como orar? Eu já tive várias vezes. Não sei nem para onde vai. E aí a gente estuda, se dedica, busca, fica perto de alguém que ora intensamente. Por isso esse ajuntamento aqui. Que quem foi mais longe, eu quero pegar aquilo que aquela pessoa tem. Mas a Bíblia diz aqui que porque não sabemos orar como convém, o Espírito Santo nos assiste. Aí diz, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Você consegue ver aqui um elo de comunicação? Volta para lá. Obrigado por colocar o versículo, mas volta para lá. Jesus enviou o Espírito Santo à terra. Nós estamos aqui no fim da história da igreja. Irmãos, nós estamos vivendo dias cruciais. E muitas vezes a gente está querendo orar com a nossa própria sabedoria. Ou quando não, a gente desmaia na oração. Mas a Bíblia diz aqui que o Espírito Santo vai interceder com gemidos. Mas eu preciso ficar naquela dimensão onde eu percebo quando Ele está se inclinando para aquilo. Não é algo que eu produzo na minha força. É algo que eu pego por estar conectado com Ele, com Jesus do trono. Por isso que esse título desse livro diz Jesus orando através de nós. Eu creio que coisas vão ser comunicadas hoje, mas nesses dias aqui,
E nós vamos sair daqui com uma sensibilidade entre os céus e a terra como nunca antes. Uma percepção. A Bíblia diz em Atos 10 que a cabeça do apóstolo foi passada a fio. E a igreja teve um prejuízo. Mas quando Pedro foi preso, diz que a igreja orava continuamente. E olha para cá, quando orava continuamente, as orações tocaram os céus. E Deus enviou um anjo que tirou Pedro da prisão. E a cabeça de Pedro não foi cortada. O Senhor está dizendo, se vocês orarem com a minha palavra, pelo meu Espírito, libertações, livramentos vão acontecer. Intervenções vão acontecer. Ezequiel capítulo 1 diz que quando ele teve aquela visão dos querubins, dos anjos, com expressões dos 4 seres viventes, diz que o trono se movia impelido. Havia algo que conduzia, que impelia. Eu declaro que nós vamos ter percepções de ser conduzido em orações que a gente nunca pensou que ia entrar naquilo. Sabe, irmãos, há uns 3, 4 anos, a gente estava indo para uma formatura em Recife, Janduí. E eu saí de casa orando, como todo crente ora, só que aquela oração não se desligou de mim e eu percebi. E eu não liguei o som, nem liguei, deixei lá baixinho. E fui orando, orei até Cajá. Quando chegou no Cajá, cessou aquele fluxo de uma oração urgente. E quando cessou aquele fluxo, céu, eu disse, graças a Deus. E eu lembro que eu disse, alguma coisa foi resolvida. Irmão Reagan disse que o nosso espírito sabe coisas que nossa cabeça não sabe. Fizemos a formatura, foi uma das maiores, 6 remas, escola de ministros. Eu e ela, a gente chamou quase 600 nomes. Foi 2 horas e 30 minutos de formatura. Aí não dava para voltar no mesmo dia, né? Até a minha meia estava molhada de suor. Tive que jogar a roupa assim longe. Quando foi no outro dia, estava no shopping em Recife, almoçando, no Banco do Brasil, fui sacar um dinheiro lá. Minha sobrinha liga, disse, você soube? Eu digo, o quê? Ele disse, mamãe capotou o carro. Eu digo, como assim? Capotou o carro e tal. E está dando gargalhada. Eu digo, piorou, como foi? Que história é essa? Não, está dando gargalhada porque não aconteceu nada. O carro acabou, perca total. Mas ela ficou apenas com uma pequena marca do cinto, na pressão do acidente, né? Aí eu, tá bem. Aí minha última pergunta, onde foi? Aí ela disse, ali nas proximidades de Seu Firmino da Tapioca, no Cajá. E eu fiquei pensando naquele minuto, meu Deus, se eu não tivesse seguido aquela inclinação do Espírito, eu poderia estar recebendo aqui e agora que ela morreu. Se eu não tivesse orado, Deus até poderia ter inclinado alguém sensível, antenado na oração, intercede por alguém, que aquela pessoa tinha ido aos gemidos e nem sabia porque foi aos gemidos. Para de ser curioso quando você vai aos gemidos e Deus não diz o que é. Mas trabalha com Ele. Algo está sendo resolvido. Olhe para alguém perto de você e diga assim, quando você entra em níveis de oração mais pesados, algo está sendo resolvido. E aí me vem, né, os questionamentos, tantas coisas. A gente canta tantas vezes, Senhor, vou te servir. Aí Ele chama a gente de madrugada, não tem ninguém assistindo. Ele diz, você vai me servir mesmo? Orando, intercedendo.
sustentando os pesos que eu no trono vou dividir com você, para que coisas sejam resolvidas na terra. Eu vi uma ministra falando que quando houve o avivamento da Rua Azusa, e avivamentos do derramar do Espírito no final do século XIX, início do século XX, a igreja do Senhor orava em línguas profundamente. E muitas das orações ninguém nunca soube qual foi o resultado. Porém, do outro lado, lógico, muitas coisas pessoais foram resolvidas. Porém, do outro lado, Deus estava levantando a restauração do povo de Israel para desejar voltar para a terra. Um movimento entre os judeus chamado sionismo, que culminou com a restauração da nação de Israel em 1948. Você está pensando que foi por acaso que coisas aconteceram? Você está pensando que você está em pé aí porque você orou tudo? Deus levantou intercessores por você que você nunca soube. E agora Ele está dizendo, é sua vez de trabalhar comigo para que a gente abra caminhos, solucione situações, levante pessoas para o ministério, fortaleça a igreja e tantas outras tarefas que precisam ser geradas no reino do Espírito, irmãos. Será que Deus pode contar com você? Será que nós não estamos nessa temporada, olha para cá, saindo daquela fase, né? Existe um rito no mundo judaico, Bar Mitzvah, que Jesus vivenciou, que sai da dimensão, vem cá, Caio. Ele disse, papai, eu quero ir para lá, insistiu, eu disse, você vai para a salinha. Ele disse, eu quero ir para lá. Aí eu disse, Guto e Subirá não estão, tem 2 cadeiras sobrando, pelo menos. Hoje você pode. Mas irmãos, há um rito de passagem, onde uma criança é introduzida na vida de um homem. É como se Deus estivesse dizendo, eu quero levar cada um de vocês a sair daquelas coisas de uma infância cristã e entrar num lugar de responsabilidades no reino do Espírito, de responsabilidades na vida de oração, de responsabilidades onde eu posso contar com você. Como lemos aqui, o Espírito ele vai orar segundo a vontade de Deus. Metade nada, 90% das nossas orações são as nossas vontades que a gente quer que Deus faça. Mas quem vai orar pela vontade de Deus, de uma boca na terra orando a vontade dele na terra? Só os maduros entram nisso. Eu diria que esses dias são dias de um rito de passagem, onde você não vai voltar mais para aquela esfera infantil, mas você vai ser levantado como alguém. Quando Deus no céu precisa de um intercessor, Ele vai contar com você. Ele vai contar com você. Ele vai contar com você. Ora vasgeneme kandarestiquires. Orga de bestequia. Tantas coisas vão ser oradas nesses dias, irmãos. Orga nascendere vestequias. Mas o Senhor diz, quem continuará sustentando o avivamento que eu tenho para essa nação? Você poderia tomar um tempo orando por isso, um avivamento de oração. Quantas vezes olhamos para a Coreia, sabe, irmãos, mas Deus está dizendo, é tempo de, como uma barragem ser rompida, como um Brumadinho foi rompido, é tempo das águas do trono serem derramadas na nação brasileira, de algo incomum que não tem como voltar atrás. As compotas do Espírito vão ser liberadas. E o avivamento há de cobrir essa nação, um avivamento de oração, um avivamento de palavra, um avivamento do Espírito, algo que vai esmagar as obras das trevas, os falsos deuses, como aconteceu na cidade de Éfeso, porque nós vamos ver fogueiras de tudo que é feitiçaria, de tudo que é enganador, porque pessoas vão voltar-se para Deus, porque tem um povo que clama, eu estou levantando minha
minha igreja no espírito de Elias, que trará minha influência sobre a terra como esse Brasil nunca viu, diz o Senhor. Todo mundo agora orando no Espírito Santo, se entregando ao Espírito de Deus. Ranavaco, Organavazai, Rembedevejika Lamanaco Lurobo, Bracatanamasses, Arganasteki, Arri, Gobostiki, Ei Capatanastiquias, Arriminichia, Orgnimiconda Lamanastiquia. Eu vou derramar o espírito de súplica e graça nesses dias. Rimenevegi, Ezeleremenequia. Os dons do Espírito se tornarão tão simples no vosso meio. Sabendo coisas pelo Espírito, sabendo coisas pela mente do Espírito. Renemeshi, Roganamasti, Ergenemezidiririn, Deregenei, Colorombosgidiriandrana. Origenderestequia. O louvor pode vir para frente. Arisha, Ogonze, Endei combo, Orgindramaná, Ribogonostic de Livi, Ergenemezidiriandre, Orixendre, Ergenisha, Arganasha, Catamacote Síria, Argendevosgidiri, Gerelestequia, Esgidilimicocotonostiquia, Ergenemescendere Bacataramanastiquitiriliandre, Zandelemomoma, Mama Mamandra, Brahmana, Aiki, Copos, Gidi, Palavaramanashia, Akashe, Akashendeleverese, Erganavans, Gidi, Poliri, Gidiristikitirian, Bremenestequia, Andrigo Monos, Gidiriliandrestequia, Arginimen, Jegonomos, Gidiricantre, Brahmanastikitiriandra. Aha, compaixão. Eu me moverei em compaixão. Azendei pafai galeringa na goloromba nastiquia. Andrigo nomos jeregeres gidrili andre leresi. Zendelebe cocote de mecacanana. Ari arganashi kiliris. Argalarashi diregererestes. Skadelaya. Borgenemastes. Skidili candele bacacatanases. Esgedele begenemeneshes. Sanderegerereshes. Araganamaches. Sabe, irmãos, com essa experiência que eu te contei da minha irmã, eu aprendi algo. Que tem que orações que nós precisamos responder como uma chamada de um bombeiro para socorrer alguém. Se eu não responder na hora e não chegar em questão de minutos, alguém pode perecer. Tem outras orações que Deus vai dizer, ore quando puder. Você tem esse ano para orar. Mas outras não. Se não tiver alguém orando, pode haver destruição. Eu fico pensando, só um pensamento. Não era para aquele apóstolo ter morrido com a cabeça cortada, se a igreja tivesse orado. Mas Pedro e eles se posicionaram. Sabe, nós estamos sendo atraídos esses dias aqui para nos levantarmos num posicionamento. Sentinela, intercessor, na brecha, trabalhando no lugar secreto onde ninguém vai ver, onde muitas vezes não vai ter nenhum elogio, talvez a visita de um anjo, como Daniel teve, e disse: Daniel, você é muito amado lá em cima. Em outras palavras, você é conhecido lá. Irmão, vamos sair desse evangelho light.
dos Instagrams, das curtidas. Eu quero curtida celestial. O Senhor dizendo, um anjo vindo e comunicando: olha, você é conhecido lá em cima, viu, céu? Porque você tem estado lá. Porque suas orações estão diante de Deus. O perfume do seu incenso está lá. O perfume do teu incenso tem chegado lá? Ou você transfere suas responsabilidades de oração para outro? Quando a gente é criança, eu oro pelo meu filho, mas vai chegar um dia que ele tem que orar por ele. Sai da infância. Para de ser bebê. Assume o teu posto. Só levanta as mãos. Ele está aqui. Ele está dizendo, eu estou te consagrando para você conhecer o trono como eu conheço, para você orar no trono como eu oro, para você mudar circunstâncias a curto, médio e longo prazo, por orar com o Espírito de súplica. Isso, desprende de você esse incenso em forma de oração, de mãos levantadas. Vamos abrir nossa boca, nossos lábios. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Líderes de oração que vão influenciar outros estão sendo chamados. Ele está dizendo, eu estou te chamando, estou te levantando, estou te capacitando nesses dias. Porque você vai se colocar entre os céus e a terra. E vai introduzir outros a essa dimensão, diz o Senhor. Eu chamaria de discipulado na oração. Você vai discipular outras pessoas na oração. Obrigado, Pai. Há um toque. Eu sinto o cheiro da unção sacerdotal. Eu sinto o cheiro do mover do Espírito no trono. Existe um mover do Espírito para evangelismo. Existe um mover do Espírito para a igreja. Mas existe um mover do Espírito no trono, onde os dons se tornam disponíveis para que a gente trabalhe com Deus. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho com Ele. Mas deixa eu te dizer, a igreja também vai trabalhar no trono. Vão chegar os dias que você ficará tão familiarizado com as coisas do trono que vai parecer que você nem vive nessa terra. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Tem algumas pessoas ficando embriagadas. Há uma embriaguez com a presença. Jeremias capítulo 23, verso 29. Ele disse, os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, por causa do Senhor e das suas santas palavras. Ele está falando com a gente.
É uma palavra para este tempo, para esta hora. Obrigado, Pai. Obrigado. Sketleverimish kedristikis. Skambovoshi kambanastis.